Bom, sejam bem-vindos. Vamos continuar então nosso assunto de sistemas agroflorestais, né, especificamente. Então, quando a gente pensa no sistema silvopastoril, a gente tem que decidir qual que é o melhor período para plantar as árvores. E depois, em sequência, né, quando é que eu planto as forrageiras, quando insere o animal no sistema, né, então tudo isso tem que ser decidido durante o planejamento. Então a gente pode, por exemplo, plantar as árvores logo no início do estabelecimento da pastagem. A gente pode escolher plantar as árvores e depois estabelecer a pastagem. Pode fazer o plantio simultâneo dos dois. Aí no caso, se você pensa em plantar forragem, né, ou a pastagem forrageira, e já em colocar os animais para consumir a pastagem que foi plantada, aí tem que se pensar em fazer proteção das árvores, porque durante o primeiro ano elas ainda estão se desenvolvendo, então os animais podem consumir. Se os animais vão entrar só no segundo ano, normalmente não se protege, não precisa pensar na proteção das árvores, depende da taxa de crescimento, é claro, né? Mas na maioria das vezes não precisa proteger. Pode ser que às vezes você pense em plantar as árvores só depois que a espécie forrageira está estabelecida, né? Então aí segue todo o planejamento também, né? Tem que proteger as árvores. Você pode pensar num outro sistema de plantio em que primeiro se utiliza o terreno para cultivos de espécies anuais, aliás, né? Então depois é que vem com o plantio das árvores. Pode-se pensar também no plantio inicial de espécies leguminosas ou para a produção agrícola ou apenas para a adubação verde do solo. O que é a adubação verde? É você fazer um plantio exatamente pensando apenas no enriquecimento de nitrogênio do solo. É claro que esse plantio pode ser de uma espécie agrícola, que aí você vai ter tanto o rendimento agrícola quanto a adubação verde ao mesmo tempo. Ou então pensa apenas no plantio para que adube o solo e que aquele material orgânico fique depois incorporado ali no sistema produtivo, né? Tudo isso, né, vai ser decidido durante o planejamento. E aí nesse caso os animais entrariam no segundo ano. Tá? Então a coisa não é tão simples, a gente tem que tomar algumas decisões ao se implantar. Né? Eu quero fazer um sistema silvopastoril, como é que vai ser a minha sequência de plantio de cada componente desse sistema, né? E quando é que os animais vão entrar também no sistema. Então os sistemas pastoris eles podem ser de diversos tipos. A gente pode pensar, por exemplo, no plantio de espécies arbustivas ou arbóreas juntamente com a espécie forrageira. Eu posso pensar na utilização de espécies frutíferas, como por exemplo coco ou alguma outra espécie de interesse na agricultura para a produção de frutas, mas que sejam espécies arbóreas. Posso pensar na produção de espécies com finalidade de extração de madeira, né? Então os sistemas variam bastante, né? Um dos mais comuns aqui no Brasil é a utilização de eucalipto juntamente com leguminosas arbóreas dentro, né, do cultivo de pastagens e criação de animais. Eu vou mostrar um exemplo no final dessa aula de um sistema desse tipo aqui que funciona muito bem. E aí, né, quando se decide fazer o sistema silvopastoril escolhe, por exemplo, espécies arbustivas e arbóreas juntamente com forrageiras. Aí a gente ainda tem que pensar em outras situações a serem decididas ali, né? Por exemplo, quando eu penso nesse sistema aqui, então normalmente é ideal que eu escolha espécies com alto teor de proteína, porque isso tanto é interessante a nível de adubação dos solos, quanto também para a produção animal, né? Então é muito interessante, é quase sempre, né, quando a gente escolhe espécie com alto teor de proteína, a gente vai estar sempre com uma tendência muito grande de acertar, né, de melhorar todo o sistema. Aí depois a gente tem que decidir, né, se o plantio vai ser mais denso ou as árvores vão ficar mais dispersas. Isso vai depender da finalidade, né? Eu quero o quê? Produção de madeira. O meu interesse principal é produção de madeira, ou o meu interesse principal é a produção de forragem, né? Então isso vai ajudar a decidir também a densidade de plantio naquele local. E
também, né, principalmente no caso de nós que temos ecossistemas que têm estação seca, é interessante pensar na alimentação animal durante a estação seca, né? Eu tenho que, normalmente, quando eu penso no sistema silvopastoril para ter um suplemento animal, alimentar animal, aliás, na estação seca, eu vou estar tendendo a acertar durante esse plantio, tá? Então aqui é um exemplo de, na região sudeste, né, do plantio da Glyceridia sepium, que é uma leguminosa com alto teor de nitrogênio, que tem interesse nos plantios florestais, né, na exploração florestal, mas que, por exemplo, serve também para a alimentação animal durante a estação seca, né? Ele consome as folhas, que são ricas em nitrogênio, consequentemente o produtor ele vai economizar na suplementação, né, animal, na compra de ração durante a estação seca. A gente tem diversas espécies de leguminosas muito bem adaptadas ao clima semiárido, que podem ser utilizadas em sistema silvopastoril, pensando, né, principalmente na alimentação animal na estação seca. É claro que dá para se pensar, né, em outras finalidades. Então esse aqui é um exemplo de comparação entre sistemas silvopastoris e com pastagens formadas apenas por braquiária, avaliados em 3 anos, né, ou 3 temporadas sucessivas. Então vocês observam que a produção de carne ela tende a ser maior dentro do sistema silvopastoril do que no plantio isolado com espécies de pastagem, né, com braquiária. Então para mostrar, né, nesse caso aqui como é interessante a utilização do sistema silvopastoril, né? Então tem essa questão do animal, né, consumir, além disso, uma fonte a mais, né, de alimento. A gente, por exemplo, a leucena leucocéfala, que é a nossa leucena comum, que a gente conhece muito aqui, os animais gostam muito, né, de consumir suas folhas. Além disso, ela, por ser leguminosa, ajuda, né, na maior estrutura química do solo, por causa da adubação verde com nitrogênio, né? Então a gente dá para ir pensando nisso. Aqui uma comparação, né, por exemplo, dessas espécies. A leucena, que é muito bem adaptada às nossas regiões, ela tem um teor muito alto de proteína, e ela tem porque também não adianta ter apenas proteína e não ter uma alta taxa de digestibilidade, que aí no caso os animais vão consumir, mas não vão conseguir aproveitar todo aquele nutriente da espécie forrageira. Então no caso da leucena, além dela ter uma alta quantidade de proteína, ela tem uma boa taxa de digestibilidade, e aí, né, os animais aproveitam bastante aquilo lá na sua alimentação, e em comparação com outras espécies, né, normalmente também utilizadas em sistemas silvopastoris. Então até isso a gente tem que pensar durante a decisão, né, qual espécie vou utilizar. É uma espécie boa, né, vai me dar um ganho de peso bom para os animais. Por que vai dar esse ganho de peso? Tem uma alta concentração de proteína. É uma espécie que os animais gostam, né, que às vezes tem uma boa quantidade de proteína, tem alta digestibilidade, mas o animal não tem muito interesse em consumir aquela espécie. Então a gente tem que também pensar nisso, tá? Só para ir dando uma ideia de como é complexo os sistemas, né, agroflorestais, tá? Mas não se assuste, né? Também é uma forma bem interessante de se plantar e de ter mais, né, adquirir mais conhecimentos, né? Bem interessante todos esses sistemas aí. Então aqui a gente vai pensar também na velocidade de estabelecimento entre as espécies, se elas produzem algum efeito benéfico no solo, né? Então, por exemplo, correção de acidez, tem algumas que produzem, tá? Inclusive a leucena. Retenção de folhas secas no solo é muito interessante, apesar de que a leucena ela não faz isso com muita intensidade, até porque as suas folhas são muito pequenas, então elas se decompõem de forma muito rápida, mas matéria orgânica retida no solo significa tanto melhoria nas qualidades químicas e físicas dos solos e consequentemente biológica também,
Mas quando a gente pensa num ecossistema seco, significa também maior retenção de água, tá? Então isso traz diversos benefícios ali para o solo, né? Então o valor nutritivo, é claro, e aceitabilidade pelos animais, tá? Isso a gente tem que pensar também, não adianta ter uma espécie com alto valor nutritivo que os animais não aceitam, né? Então eu comentei isso, então tudo isso vai ter que ser decidido ali na implementação. Mas não se preocupem, porque já existem também pesquisas científicas para tudo isso daqui. O pessoal da zootecnia e da medicina veterinária, eles pesquisam isso, né? Então se você vai decidir na utilização de uma espécie que tenha utilidade também para a alimentação animal, com certeza vocês vão encontrar diversas informações de pesquisas científicas orientando, né, qual a espécie vai ser utilizada em qual região, para quais tipos de animais vão ser criados, né? Então já tem muita pesquisa sobre isso. Isso aqui é um exemplo de um sistema silvopastoril com plantio de coqueiro dentro das pastagens. O coqueiro entra no caso aqui como espécie arbórea. A gente sabe, né, eu sempre comento isso nas minhas disciplinas, que o coqueiro botanicamente não é uma espécie arbórea, mas é claro que do ponto de vista econômico e de exploração ele se comporta como uma espécie arbórea, né, dando inclusive produção com caules, né, que tem interesse na indústria, né, em algumas indústrias madeireiras. E é claro que ele também tem a produção de frutos que tem o interesse agronômico, tá? Então eles testaram aqui um sistema silvopastoril de coqueiro juntamente com a pastagem. Nesse caso aqui, até pelas fotos vocês observam que é muito interessante esse sistema, porque o coqueiro, por ser uma palmeira, ele não sombreia muito o solo. Então, desde que o espaçamento não seja muito adensado, tem espaço suficiente para o cultivo da espécie forrageira, da pastagem, né, no caso, e também para que os animais se movimentem tranquilamente aqui, né, não vai ter galhos impedindo o movimento livre dos animais. Sem falar, né, que vai ter alguma sombra próximo às árvores, né, no caso das plantas de coqueiro vai ter alguma sombra ali que vai permitir, né, um conforto térmico também para os animais. Tá? Então vocês veem aqui que eles andam tranquilamente aqui entre o plantio, consomem tranquilamente essa pastagem que está aqui, né? Eles fizeram uma avaliação aqui das novilhas a cada 28 dias para se observar tanto os custos quanto os ganhos econômicos. Então é interessante que o custos com insumos é igual, tá? A mão de obra é muito parecida, então a mão de obra que é utilizada para o manejo da monocultura da braquiária, ela vai ser a mesma utilizada, praticamente a mesma utilizada para o manejo dos plantios do sistema silvopastoril, né, com os dois plantios ali. Os custos administrativos são muito parecidos. É interessante que no sistema silvopastoril o serviço mecanizado ele não é necessário. O serviço mecanizado aqui seria capinas. Por que não é necessário? Porque o próprio animal vai consumir a pastagem e quando a pastagem é utilizada, isso significa que não vai ter espécies daninhas crescendo entre as fileiras de coqueiro. E se tiver, os animais consomem também, tá? Então não tem a necessidade do serviço mecanizado para capinas. No entanto, se utiliza um insumo pecuário que não existiria no caso do monocultivo. Aliás, eu falei errado, tá? Não é monocultivo com braquiária, não. É monocultura aqui apenas com coqueiro, tá? Então, desculpa a confusão, mas dá para entender, tá? Na sequência aqui da tabela. Então, no caso do sistema silvopastoril, se faz, é claro, um investimento em insumos animais, né? Tem diversos insumos que normalmente são utilizados. Isso aqui é um cálculo por hectare, mas vocês observam que é muito parecido. O que se utiliza mais de insumos pecuários é quase e até um pouquinho mais baixo do que o que se economiza em serviços mecanizados se eu tivesse pensando apenas no plantio de coqueiro, tá? Então uma coisa compensa a outra.
E aí, se a gente pega o custo total, né, o custo de administração, é, outros serviços, né, normalmente que acontece nos sistemas. Então, o sistema de monocultura tem um custo um pouquinho menor do que o sistema silvopastoril, mas quando eu trago para o, o rendimento econômico, então a gente tem, por causa do monocultivo, né, eu vou ter produção de coco, que também vai ser a mesma. Isso aqui é uma estimativa, tá? Não foi valor obtido através de pesquisa científica. Isso aqui é um estudo econômico. Então a produção de coco seria a mesma no caso. A gente tem situações que aumentam um pouco. Só que eu tenho aqui um ganho adicional com os animais, tá? Com ganho de peso se for para produção de carne. Eu teria ganho de leite se eu tivesse pensando na produção de leite, mas vocês viram que eles estavam ali pesando o animal e vendo qual que seria o ganho de peso, e a partir do ganho de peso eles faziam, né, dependendo do preço do animal abatido, eles faziam o ganho econômico também. Então se observavam que naquele sistema silvopastoril ele traz um valor agregado de aproximadamente 5%, ou um pouquinho acima de 5% por hectare de sistema silvopastoril em comparação, aliás, com o monocultivo. Tá? Então, no monocultivo eu tive um investimento um pouco menor, mas no sistema silvopastoril o ganho econômico compensou, tá? Foi além do investimento. Nesse caso, tá? Pode ser que a gente tenha situações que não se comportem dessa forma. Então a gente vai ter sempre que estar fazendo pesquisas, estar fazendo as análises para ver se compensa. Tá sempre em mente com aquilo que eu já comentei aqui, que um sistema agroflorestal para funcionar, ele precisa trazer benefícios econômicos, ecológicos e sociais. Tá? A gente nunca tem que esquecer isso. Então, sistemas silvopastoris com espécies para produção de madeira. Nesse caso aqui, se eu quero produção de madeira, é claro que eu tenho que priorizar o componente arbóreo do sistema silvopastoril. Eu vou pensar, é claro, o componente arbóreo é importante, tá? Eu quero produção de madeira, eu quero produção de componentes florestais, mas de repente eu posso pensar na utilização de animais para a produção para o controle das espécies invasoras, né, ali no subbosque. Eu posso pensar também de entrar com os animais para reduzir o custo de implementação das árvores. Por quê? Porque plantios florestais demoram muito a se retirar o investimento. Então, de repente, eu utilizo a criação de animais apenas para reduzir esse custo inicial, né, começar a já ter uma receita inicial. Em regiões com riscos de incêndio, a partir do momento que os animais consomem a vegetação rasteira, eu vou reduzir também esse risco. Tá? Então eu posso pensar exatamente isso. Não, eu não estou pensando na produção animal nem na redução de custos, mas eu quero reduzir os riscos de incêndios, porque se ocorrer um incêndio eu vou perder o meu plantio florestal. Então já demora muito tempo para retirar o investimento. Se você perde por causa de um incêndio, né? Então não tem nenhuma receita com o tempo. Então isso aqui é uma questão, tá? Esse sistema silvopastoril aqui ele é chamado de eventual porque você está priorizando a produção de madeira. Mas os livros, né, definem como sistemas silvopastoris verdadeiros aqueles que ao mesmo tempo você tem produção florestal e produção animal, tá? Todos dois trazendo benefícios e trazendo benefícios de forma sustentável. Isso vai, é claro, depender da situação, né? A gente não tem que se preocupar muito com as definições que tem no livro, tem que pensar nos nossos objetivos, mas muitas vezes o que acontece é isso, né? Então todos dois trazendo benefício ali para aquele sistema num todo. Então aqui tem alguns exemplos, né, de pesquisas iniciadas ainda na década de 90, né, com cultivo de acácia negra, que é uma leguminosa, juntamente com sistemas silvopastoris e algumas outras, né, que a gente tem, que o pessoal está estudando, principalmente nas regiões sul e sudeste, né, verificando a adaptação delas
e esse efeito também na produção animal. Tá? Tem algumas pesquisas mostrando isso, como eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo, aqui tem um estudo de desempenho animal em pastagem com Braquiária bisanta, né, que é uma forrageira, em 2 densidades de acácia negra. Tá? Então, são 2 sistemas silvopastoris em que a acácia negra, que é uma leguminosa, essa aqui está aqui na foto, né, à direita aqui acima, ela foi utilizada. Então vocês observam, quando o espaçamento, é claro, quando o espaçamento é menor, tem uma densidade maior de árvores por área, né, por hectare, e o ganho de peso animal ele varia nesses 2 sistemas. Então, nesse caso deles aqui, eles observaram que os animais estavam ganhando mais peso no sistema silvopastoril, em que o espaçamento entre as árvores está um pouquinho maior. Provavelmente porque a pastagem cresce mais e aí o animal consegue consumir melhor o alimento ali. Então, consequentemente, tem ganho maior de peso. Mas isso daqui não é regra, tá? Lembra que na aula passada eu mostrei exatamente um exemplo em que em uma densidade maior de árvores, né? É claro que não uma densidade tão intensa, mas numa densidade maior, o ganho de peso dos animais estava maior, exatamente por causa de outros efeitos benéficos do sistema, né? Como conforto térmico, né? E alguns outros. Então aqui uma outra situação, também com a acácia negra, só que aqui não com a Braquiária bisanta, mas com o pânico máximo, que é uma outra gramínea também utilizada em forragens, como forrageira, né, aliás. E aqui então, no caso, quando as árvores ficam numa densidade maior, também, né, a produção do animal está sendo menor, né, tanto ganho de peso por dia por novilha, quanto na produção total, né, por hectare. Ela fica um pouquinho menor na densidade maior de árvores aqui, né? Então, nessa situação específica, o ideal, né, seria manter um espaçamento maior, a menos que o interesse maior do produtor seja a produção da espécie arbórea. E aí ele teria que fazer um estudo, uma análise econômica, né, para ver onde é que compensa mais. Por isso que quase sempre a gente vai ter que estar fazendo isso dentro dos sistemas agroflorestais, né? Vamos ter que estar fazendo pesquisas ali dentro. Então, no Sudeste se utiliza muito o sistema silvopastoril com espécies de eucaliptos, né? O pessoal já está fazendo isso há muito tempo, no início com o objetivo de reflorestamento, e depois se observou que é muito interessante para o controle da vegetação no subbosque, né? Para evitar capinas, redução no custo tanto de mão de obra quanto de herbicidas, sem falar no efeito do herbicida ambiental, né, que causa danos ambientais. E aí eles também observaram que era interessante ter uma receita adicional com a venda de animais. Então eles observaram diversas vantagens, né, que além da produção de todos os produtos que podem ser explorados normalmente na parte florestal, como energia, serraria, indústria de móveis, né? Então tudo isso se mantém e ainda traz uma receita adicional, né? O controle da vegetação realmente aconteceu, né? Foi positivo. Se observaram que acontecia redução nos custos de implementação do eucaliptus, e além disso, né, realmente tinha redução dos custos de incêndio, né? Isso aqui já comprovado por experimentos científicos, tá? Então a coisa realmente funcionou muito bem, né? Aqui é um outro estudo mostrando densidades de plantio, efeitos de espaçamentos. Você vê que às vezes tem espaçamentos em fileiras duplas, então 3x3, aí depois deixa 10 metros de distância e faz outro de 3x3, e daí eles foram combinando, né, diversos arranjos, densidades, observado o volume de madeira por planta e por hectare. Então, se você pensa, por exemplo, apenas na parte de produção de madeira, é lógico, né, que vão ter diversos experimentos que nos orientam sobre isso, e a gente vai estar observando qual que seria o melhor arranjo e a melhor densidade de árvores. Então, nem sempre a coisa é muito lógica, porque às vezes eu tenho uma densidade muito grande de árvores e uma produção de madeira não tão grande, né, comparado com, às vezes, com uma densidade menor.
para ver que muitas vezes o que é mais importante é o arranjo, ao invés de se pensar apenas no número de árvores por hectare. Tá? Mas, mais uma vez lembrando, isso aqui é muito variável. A gente, quando for planejar o sistema, tem que pensar em pesquisas que se apliquem ou que pelo menos nos dê alguma ideia. E com o tempo, a tendência é que a gente vá alterando também de acordo com os resultados que formos obtendo. Então, quase sempre, quando você tiver um sistema agroflorestal, é muito legal, né, muito adequado que você tenha uma pequena porção de terra no mesmo local, né, muito ali próximo, para fazer experimentos também, né, e ir testando o que é mais vantajoso. Porque podem ter certeza, vocês não vão encontrar nenhum livro indicando um pacote tecnológico fechado para um sistema agroflorestal. Tá? Não existe. Vamos encontrar experiências diferentes, mas pesquisas prontas, elas simplesmente não existem dentro de sistemas agroflorestais. Então aqui um exemplo no município de Dionísio, em Minas Gerais, que eles observaram o comportamento de eucaliptus, citriodora, juntamente com pânico máximo, em um sistema silvopastoril. Nesse caso aqui eles não testaram espaçamentos diferentes, né, utilizaram apenas um, mas avaliando, né, os ganhos econômicos, eles observaram, né, que se tem realmente uma redução de custos de manutenção quando se faz a criação de animais dentro do plantio da espécie florestal, e que, por exemplo, isso não teve efeito negativo no crescimento das árvores. Então, reduz os custos e se mantém o crescimento de árvores. Então, isso significa que o ganho econômico foi melhor, né? Ali o custo-benefício foi melhor para aquele sistema de plantio. Eu estou botando aqui diversos exemplos de vantagem, principalmente econômica, mas podem ter certeza, vai ter situações em que não tem vantagem econômica ou que tem até efeitos negativos. Então isso a gente tem que ter cuidado, tem que analisar e tem que, se possível, fazer também experimentos antes. Aqui é um estudo da Embrapa Gado de Leite, em que eles utilizaram 3 métodos de sistemas silvopastoris, um deles com o pastejo e utilização de cercas de arames para proteger as árvores, né? Então deixa o animal pastejando, mas protegeram as árvores ali para que os animais não consumissem, né, aquela folhagem. No outro, né, eles fizeram o plantio, mas não deixaram nenhum animal fazer pastejo. E no outro método eles também fizeram o sistema silvopastoril, né, os animais não fizeram pastejo, mas eles plantaram culturas agrícolas entre os sistemas. Então são, digamos assim, 3 métodos bem diferentes. Nesse caso aqui o animal não fez pastejo porque eles plantaram as árvores, e como não utilizaram cerca de arame, se o animal fosse fazer pastejo ele iria consumir as árvores também. E como eles avaliaram só no início, tá, só até 2 anos de plantio, então não deu para comparar muita coisa com relação a esse método 2. Aí nesse outro caso não, como as árvores estavam pequenas, eles tiveram que proteger elas com arame. E nesse método 3, como não tinha pastagem, só tinha culturas agrícolas, então é claro que também não precisou proteger as árvores. Tá, então aí eles observaram custos iniciais, são 3 sistemas muito diferentes, tá, vocês podem observar. Então o método 3, em que teve plantio de árvores e plantio de espécies agrícolas, ele foi o que teve menor investimento inicial. Mas não dá para saber se vai ser o que vai ter o maior ganho econômico. Até isso é complicado da gente avaliar, porque teria que ser um estudo de longo prazo para eles observar produção madeireira, produção de forragem e animais que vão crescer ali, comparar isso com a produção agrícola. Então tem situações às vezes que tem variação de preço, né? Vocês observam que tem épocas do ano, tem anos que o preço da soja está mais vantajoso, tem outras épocas que o preço da laranja está mais vantajoso, né? Então isso acaba afetando também na análise econômica. Então a coisa toda ela é muito complexa de ser feita, mas é claro, a gente só vai ter uma ideia de um sistema se a gente fizer esse tipo de análise. Mas lembrando que a agricultura sempre é uma atividade de risco, né? A gente sempre vai estar sujeito a cometer erros, né? A ter prejuízos. O ideal
E podem ter certeza que dentro de um sistema agroflorestal os riscos são menores, né, como eu já comentei antes. Então aqui um outro exemplo, né, um outro caso de um sistema silvopastoril de eucaliptos juntamente com leguminosas arbóreas, comparado com a pastagem apenas contendo Brachiaria decumbens. Tá? Então o que é que seria mais vantajoso, pensando tanto na produção animal quanto na produção florestal? Então eles fizeram esse estudo aqui, ele é muito interessante, porque eles utilizaram duas espécies arbóreas, tanto o eucalipto quanto uma leguminosa, que é a acácia, tá? Que tanto tem interesse madeireiro, né? Tem interesse florestal, quanto fornece também nitrogênio para o solo. E como fornece nitrogênio para o solo, as pastagens tendem a crescer melhor em locais próximo às leguminosas. Eles testaram isso daqui numa área com declividade, não declividade acima de 45 graus, né? Porque lembrando, se fosse 45 graus seria uma área de preservação permanente, mas eles utilizaram em uma área com certa declividade, que se não fosse bem manejada, principalmente com pastagens, né? Quando você pensa em pastagem em uma área de declividade, se não tiver um manejo muito adequado, a tendência é que aconteça erosão e todos aqueles problemas que eu discuti na aula passada, de perda de fertilidade, problemas para a bacia hidrográfica, né, e tudo mais. Então eles utilizaram gado, tá, holandês e Igi, né, nessas proporções aí genéticas. Planejaram, né, a entrada das novilhas dentro das áreas de acordo com a altura do pasto, né? Então tudo isso seguindo recomendações zootécnicas, aliás, né, para a entrada desses animais na área. Saída também, né? Então entra quando a pastagem está de 35 a 40 centímetros, sai quando a pastagem está de 20 a 25 centímetros, né? Ou seja, quando os animais já têm consumido uma certa quantidade de biomassa vegetal. Tá tudo isso aqui seguindo recomendações zootécnicas, né, como eu já comentei. Se observaram também, né, a taxa de iluminação nas áreas. Então, por exemplo, em locais muito próximos às árvores, é lógico que a luminosidade vai ser menor. Então aqui chegou a ser 40% de luz bem próximo às árvores, que foi aumentando um pouquinho, né, à medida que vai ficando mais distante. E bem no meio da fileira, a luminosidade é de 90%, né? Ainda tem um pouquinho de sombreamento, mas é lógico que isso daqui não vai atrapalhar em nada a produção de pastagem. Em nossos climas, tá? Em nossas regiões tropicais, 90% de luminosidade já é mais do que a capacidade que uma pastagem tem de utilizar a luz para a fotossíntese. Inclusive, próximo a 50% já é além da capacidade que as plantas têm em regiões tropicais, tá? Porque em regiões tropicais chega muita luz. Então, se você tem um sombreamento de 50%, ainda tem luz ali tranquilo para que as plantas utilizem, né, o seu potencial máximo de fotossíntese. Então isso aqui não seria problema nenhum para o desenvolvimento das pastagens. Então aí eles observaram, né, a taxa de crescimento das plantas, tanto na sombra quanto no sol, alongamento de folhas. O alongamento ele tende a ser maior na sombra, porque em ambiente sombreado as células se expandem mais, mas não quer dizer que acumulam mais biomassa, apenas as folhas ficam maiores. Provavelmente, se fosse fazer o peso seco aqui das folhas, ele seria menor na sombra do que no sol, tá? Mas na sombra ela se alonga mais, tanto a folha quanto os caules, né, o colmos. E aí o comprimento da lâmina foliar também tende a ser maior, mas o número de plantas por metro quadrado ele fica menor, porque como tem menos luz, né, e elas estão competindo por luz ali, então vai ter uma quantidade menor de plantas crescendo, né, no caso não árvores, no caso plantas mesmo da espécie forrageira crescendo aqui, né, no ambiente sombreado. Só que uma outra coisa muito interessante é que o seguinte, mesmo tendo menos plantas e provavelmente menos biomassa aqui no local sombreado, mas a percentagem de proteínas é maior,
né, se compara 12,3% em comparação com 9,6% de proteínas. Isso aqui sem fazer adubação, tá? Eles não fizeram adubação nitrogenada nessa área. E a digestibilidade, ela também é maior no local próximo às árvores. Por que a digestibilidade é maior aqui? Provavelmente porque como as folhas se alongam mais, as células estão mais alongadas, então é mais fácil também o animal consumir aquela folha e fazer a ruminação, tá? Digerir todo aquele material. Então, além de ter mais proteínas, é mais fácil também para o animal consumir essa forragem que está em local mais próximo às espécies leguminosas. Isso aqui não é um efeito da sombra, é um efeito do nitrogênio. Aliás, é o efeito dos dois, né? É o efeito do nitrogênio da espécie leguminosa, e a digestibilidade é efeito da sombra, porque as células se expandem mais e ficam mais fáceis de serem digeridas pelos animais. Então aí eles fizeram uma análise, né, para ver como é que seria o comportamento animal dentro desses dois, aliás, dentro desse sistema, né, que só tem um sistema sendo testado aqui, mas eles observaram algumas características para poder analisar o efeito. Então, por exemplo, temperatura da superfície corporal dos animais, ela tende a ser muito maior no local em que tem apenas braquiária, em comparação com o sistema silvopastoril. O tempo médio de pastejo, ele tende a ser maior no sistema silvopastoril do que no plantio apenas da espécie forrageira. Por quê? Porque quando tem sombra, o animal vai passar mais tempo ali, né? Então ele é um ambiente mais confortável para ele. Sem falar de que o tempo de ruminação também é maior, né? Então ele passa mais, além de ser um alimento mais digestível, o animal consome mais, passa mais tempo ruminando, então consequentemente aproveita muito melhor o material que ele consumiu. E o tempo de ócio dentro das zootecnias significa tempo em que o animal não está consumindo, tá? Ou não está comendo, que eles vão pensar na parte econômica da coisa. Então, no caso, no sistema silvopastoril, o animal passa mais tempo consumindo o alimento também, tá? Então, tem 3 efeitos aí que são sinérgicos e que vão contribuir para a maior produção animal. É para ver como uma coisa pode ser complexa. Então, aí eles avaliaram, né, no caso, em 4 temporadas, né, 4 anos sucessivos, né, a produção o ganho de peso das novilhas, tanto na estação seca quanto na estação chuvosa. Isso aqui foi na região sudeste, tá, em Minas Gerais. Então na estação seca a gente não tem muita diferença, tem até algumas desvantagens em ganho de peso, né? Então, comparando só a estação seca, então em 3 anos aqui o ganho de peso foi um pouquinho menor na estação seca do que foi um pouquinho menor no sistema silvopastoril na estação seca do que no sistema de plantio isolado, mas teve um dos anos em que o ganho de peso foi um pouquinho maior. Então, para a gente ver como a coisa pode ser complexa e que dependendo do ano, porque quando muda o ano, muda o clima também, muitas vezes, isso pode ter algum efeito. Mas em nenhum deles aqui o efeito foi, a alteração foi estatisticamente significativa. Já na estação chuvosa, a gente tem uma tendência muito grande de observar um maior ganho de peso dos animais nos sistemas silvopastoris, inclusive com análises estatísticas mostrando que o resultado realmente é superior, tá? Então pode dizer assim, realmente superior, o teste estatístico comprovou isso. Em todos eles tem uma tendência de aumentar, e em 3 anos sucessivos o ganho realmente foi comprovado estatisticamente, tá? Então, para a gente ver que isso varia de acordo com a época do ano, é claro, mas e de acordo com alguns outros fatores. Isso aqui é a mesma coisa do slide anterior, tá? Só que aqui eu tenho ganho de peso por novilha e por dia, e aqui eu tenho ganho em quilogramas por hectare e por época, mas basicamente essa tabela aqui está dando o mesmo resultado da anterior, só que nessa daqui eu estou conseguindo observar efeitos estatísticos, que não foi possível nessa outra, né? Quem estudou estatística sabe que acontece de vez em quando essas situações, mas a tendência que eu observo tanto na estação seca quanto na estação chuvosa é a mesma que eu observei na figura anterior, né? Então nem vou comentar isso aqui não, depois vocês observam com calma. E
E aí, né, eu tenho ali apenas a estimativa da produção animal, mas quando eu penso também na, no estudo da produção de madeira também dentro do sistema silvopastoril, aí eu tenho que avaliar qual que foi a produção de eucalipto e de acácia. Né? Lembra que eu falei que tinha uma espécie leguminosa, que era a acácia, juntamente com o plantio de eucalipto e juntamente com o plantio de forragens. Então aí eles avaliaram a produção de madeira para serraria, né? Por exemplo, todas abaixo de 15 centímetros de diâmetro, tanto de eucalipto quanto de acácia, e a de 4 a 15 centímetros, né, já mais finas, né, e por aí vai. Né, e mourões que também foram observados, principalmente quando se foi fazendo desbaste de eucalipto, né, foi utilizando essa madeira. Então eles foram vendo, né, a produtividade total de madeira, e aí fizeram também um estudo econômico dessa produção ao longo dos anos. Tá? No caso de eucalipto, né, só deu para fazer o corte principal mesmo no final, né, do período de avaliação. E no caso da acácia fez durante alguns outros períodos. E é claro que deu, né, para fazer algumas estimativas de produção de outras, né, madeiras do eucalipto com outras finalidades, não com a produção mais nobre, né, digamos assim. Bom, então o que é que eles observaram, né, de tudo isso aqui? A pastagem, eles tinham a intenção de fazer recuperação de uma pastagem naquele local, então dentro do sistema silvopastoril realmente aconteceu essa recuperação. A cultura anual, ela foi, quando se faz, né, o cultivo anual no primeiro ano das espécies arbóreas, e depois aqui entra plantio de forragem e a entrada de animais, foi a melhor opção que eles obtiveram ali. Isso trouxe um maior conforto animal e uma melhor qualidade também da pastagem, né? Eu mostrei lá o efeito da digestibilidade e do aumento do nitrogênio. Os animais então conseguiram produzir mais. A produtividade ela foi mantida durante os 7 anos em que o trabalho foi avaliado, sem precisar de adicionar fertilizantes. Tá? Então, se isso fosse um plantio de uma pastagem em sistema isolado, durante 7 anos que os animais estivessem consumindo a pastagem, com certeza teria que ser utilizado fertilizantes para recuperar o nitrogênio, né, e outros nutrientes que estavam sendo retirados. Então, nesse caso deles, eles não precisaram fazer isso e mantiveram ainda a pastagem recuperada. Tá? Então, para ver que às vezes tem efeitos que a gente nem consegue contabilizar economicamente, mas que são interessantes, né, para o plantio. E isso tudo, né, traz, é lógico, uma possibilidade de renda adicional para o produtor com a venda da madeira. Ele no início estava pensando apenas na produção de pastagem, né, mas trouxe uma renda adicional. Eles tiveram algumas dificuldades, que como eu mostrei, o local ele é montanhoso, né, tem uma certa declividade, e aí quando o local tem declividade, o animal tem dificuldade de se locomover ali, né, ele tem que fazer mais força, vai gastar mais energia, né, mas como eu mostrei, né, isso trouxe no final benefícios. Algumas árvores morrem, é lógico, tá? Isso sempre acontece mesmo em plantios florestais isolados, então isso aqui não seria uma dificuldade muito grande, né? A gente estaria sempre tendo que lidar com isso. Em alguns períodos do ano ou em alguns períodos do dia tem sombra em excesso nas áreas, mas é claro que, como eu mostrei na tendência, que quando soma a produtividade e a nutrição da forragem, isso traz benefícios, e a digestibilidade, né, também isso traz benefícios. O manejo é lógico que é mais complexo, isso aqui eu nunca deixo de falar, né? Com certeza é muito mais difícil trabalhar dentro de um sistema silvopastoril do que em um cultivo isolado de uma criação animal isolada. Tá? Isso aqui não tem dúvidas, mas como eu mostrei, né, isso pode trazer diversas vantagens, inclusive para o produtor. Os resultados foram obtidos em longo prazo, mas é lógico porque ele estava pensando na produção florestal também. Então era um produtor que costumava apenas ter produção animal. Então, produção animal, se faz plantio, a pastagem cresce, o animal consome. Normalmente os resultados são muito rápidos para serem obtidos. E quando a gente pensa em cultivos florestais, é lógico que o resultado vai demorar mais.
tá? Mas isso não é dificuldade, né? Isso apenas é que eles estavam acostumados com um outro sistema de produção. O que era mais difícil, né, no caso de alguns produtores ali da região, é que quando eles foram apresentar esses dados, sempre, né, que se entra com ideias novas, né, isso gera alguma desconfiança para quem vai estar observando ali, né? Mas assim, isso daqui não é, a gente sempre vai lidar com isso, né? Quem já fez trabalhos de extensão observa que nem sempre o produtor ele está querendo aceitar novas ideias, mas, né, quando a gente prova isso, principalmente mostrando uma área produzindo e trazendo benefícios, né, eles vão tender a aceitar também. É um desafio que a gente vai estar lidando, mas que dá para superar, né? Então, muito obrigado pela atenção. Eu continuo na próxima aula.